Oi, boa noite a todos. Paz do Graça e Senhor paz, Jesus Edmir. Cristo. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Graça. graça e paz a todos que estão conosco, né? Uma boa Karen, noite. boa noite. E aí, Edmir, o que é que nós temos para hoje? Semana passada a gente falou um pouco do princípio das dores, né? O texto lá de Mateus. Hoje você pretende dar continuidade, né? Acerca ainda do princípio das dores. Vamos ver o que hoje. A gente vai hoje analisar o texto de Lucas, né? Onde a gente vai poder revisar um pouco o que a gente já viu, porque é referente ao mesmo discurso de Jesus registrado por Lucas. Quer dizer que tem coisas que vão aparecer, né, no registro que a gente vai ver que tem acréscimos, né? Assim, o Lucas ele acrescenta coisas no relato que não estava lá em Mateus. E como a gente sempre vê nos evangelhos, né, eles complementam um ao outro. Sim. Os evangelhos, eles, principalmente os sinóticos, eles têm o mesmo evento da vida de Jesus visto de, não podemos dizer, três ângulos diferentes, né? Então, algo que às vezes não foi registrado por um evangelista, o outro vai contemplar esse registro, vai fazer esse registro. E isso enriquece o conhecimento sobre o que Cristo falou, né? Então, a gente vai, hoje eu pretendo ler bastante os textos bíblicos. A gente já tem uma noção dos eventos, como foi falado na semana passada, o fim do mundo, como as pessoas falam, né, por aí, a gente viu que ele não é, o fim do mundo não é em um dia só, assim, não vai ser um evento único e tem vários eventos que vão anteceder ao fim do mundo no sentido de destruição da Terra e formação de novo céu e nova Terra. Então, formação de novo céu e nova Terra, destruição desse mundo agora, dessa Terra, e a formação do novo céu e nova Terra vai ser um dos últimos eventos. Ou seja, tem muita coisa antes disso. E a gente viu aí a ordem do que vai acontecer, segundo a Bíblia, né? A gente vai, Isso. vamos revisar aqui a ordem, né? Tá certo. Primeiro, Então, arrebatamento, né? o A volta de arrebatamento. Cristo. A volta de Cristo ela é em duas etapas. A primeira etapa é o arrebatamento. É uma volta de Cristo apenas até o céu, para Nas tirar a nuvens. igreja, para levar a igreja. E temos a tribulação após isso. Após o arrebatamento começa o chamado Dia do Senhor, e é profetizado desde o Velho Testamento, principalmente por Joel, né? Dia do Uhum. Senhor. O Dia Um do Senhor, dia que não é um dia específico, né? Um único dia, não é não, isso? não. O Dia do Senhor é o tempo em que Deus começa a intervir diretamente na terra através de juízos e através também de bênçãos, né? E justamente após o arrebatamento começa o dia do Senhor, que seria com a tribulação, será com a tribulação, com a vinda dele para a terra, que é depois da tribulação, e a instauração vai ter uns juízos, ele vai julgar as nações, vai julgar os judeus, e aí vamos ter o reino milenar, o milênio de paz, o governo de Jesus Cristo aqui na terra. Uhum. Aí temos aí uma revolta de Satanás no final Do do milênio. milênio, e aí sim vai ter o juízo do grande trono branco, e aí sim vai ter a, a destruição dessa terra, formação do novo céu e nova terra, e a eternidade futura. Então a gente vê que antes de terminar da destruição da terra mesmo, por Deus, vai haver muita coisa. Vamos ter aí, no mínimo, 1.007 7 anos. anos, né?
depois Se do começasse, arrebatamento, se isso, começasse hoje até o final do mundo, como as pessoas dizem, ainda tinha 1.007 anos, né? 7 anos é, da tribulação e os 1.000 anos do reino milenar de Cristo, isso. aqui na Terra, né? Em que ele vai estar fisicamente aqui na Terra, reinando, né? Em Jerusalém. Isso, se a gente estudar a profecia de Daniel, a gente vê que, na realidade, esses tempos existem umas diferenças de meses, assim, entre desses tempos, né? Principalmente depois da tribulação, entre a tribulação, fim da tribulação e o início do milênio. Existe Uhum. alguns meses aí que é, não está bem definido O tempo. o tempo, mas que é um tempo de arrumação. Vamos dizer que Deus vai organizar a Terra para começar o reino milenar. Isso aí a E gente é, e é pode tempo até falar curto, né? E é um tempo disso. curto, é questão de meses, né? Não, Isso, não, isso. não chega a ser um É, tempo longo. a gente Pois, hoje nós ainda vamos é, falar sobre os sinais da vinda de Cristo, mas a partir que a gente terminar hoje, eu acho que hoje não dá para falar ainda de arrebatamento. Então, a gente, depois de hoje, que eu vou revisar um pouco, usando o texto de Lucas, e aí possivelmente a gente vai falar de arrebatamento na próxima live, né? isso, pronto. Então, Então hoje a gente vai revisar um pouco do que foi visto na semana passada e reforçar com o texto de Lucas, né? Trazer de repente alguns detalhes, algumas informações complementares àquilo que a gente viu na semana passada. Tudo isso para você que está nos acompanhando, chegou agora, tudo isso é porque nós começamos a tratar desse assunto motivado pela essa pandemia do Covid-19, né? E aí a gente vê muito, né, pela internet, pelas redes sociais aí, há muitas especulações, né? Muitas coisas. Ontem mesmo eu recebi um áudio que, assim, eu fiquei muito impressionado, mas impressionado com a criatividade das pessoas, a invenção de fatos, assim, que contam que estão totalmente fora do que a Bíblia diz, né? Pessoas dizendo que o céu ia ficar vermelho e você comprasse uma vela branca e fosse para dentro de casa e não abrisse a porta porque Deus tinha revelado. Então, assim, a gente escuta muita coisa, mas nós já temos a revelação correta, fiel, que é a palavra de Deus, e ela é a nossa regra de fé, nossa regra de prática e também daquilo que esperamos acerca do futuro. Tudo que a Bíblia havia dito desde o do Antigo Testamento, ela se cumpriu, né? E as poucas coisas que faltam nos dão a certeza que se cumprirão literalmente como ela nos informa, tá certo? Então, assim, nós vamos dar início agora. Pedimos ainda que você continue compartilhando aí com seus amigos. E queria começar aqui com a oração, pedir o Edmir para fazer uma oração para a gente dar início aí. Pode orar, Edmir? ó, nosso Deus, te agradecemos por tua graça sobre nossas vidas, por nos revelar, Senhor Deus, tudo que nós precisamos para viver abundantemente, Senhor. Amém. Tu mostras é, como é que vai ser o futuro, tanto da nossa alma como do mundo todo, porque o Senhor já estabeleceu tudo o que vai acontecer. Então, Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que para aqueles que confiam em Ti, há um final feliz, Senhor Deus. Amém. E queremos pedir que muitas pessoas possam crer no que a Tua palavra diz, nos sinais que o Senhor tem enviado, tem mostrado para as pessoas, e isso venha chamar a atenção para que aquilo que a palavra de Deus diz
é a verdade, e assim a salvação que o Senhor promete para nós também é verdadeira, por isso a gente pode crer, porque tudo que o Senhor falou já está se cumprindo, isso mostra que a gente pode confiar e crer nas suas promessas, porque o Senhor é o único conhecedor do futuro, porque tudo está nas suas mãos, Senhor. E nós queremos te agradecer por crermos em ti e pedir que muitas pessoas venham a crer, Senhor Deus, nesse tempo de angústia para muitas pessoas, e o Senhor venha alcançar os seus corações e assim transformar suas vidas e dar paz, dar alegria, dar tudo aquilo que o Senhor tem, todas as tuas bênçãos, principalmente a religação contigo, Senhor, a salvação eterna e o privilégio de vivermos eternamente contigo, Senhor. Amém. Te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então, Edmir, Então, o que é que nós temos para hoje? eu lembrei aqui que ficou uma pergunta do irmão Elton, né, da live passada. Eu vou só responder rapidamente. Certo. Ele perguntou se isso é uma coisa determinada por Deus, então se a gente deve orar para que passe, para que acabe logo. Eu acho que, assim como todas as nossas orações, elas devem ser confiando em Deus, que Deus ele pode fazer todas as coisas e que o que a gente gostaria realmente era que passasse logo, né? Uhum. Mas sabendo que seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre melhor. O tempo de Deus é o tempo perfeito, né? Então, a gente ora pedindo a Deus misericórdia, graça, como diz lá naquele texto primeiro que você pregou, que falando quando o meu povo Se é, humilhar. se humilhar, orar, né? Então, é Uhum. uma coisa que Deus espera que a gente faça justamente nesses tempos. A igreja deve orar, porque muito pode, por sua eficácia, supre do justo. E Deus, um dos propósitos de Deus deve ser esse, de levar as pessoas a se humilhar diante dele, se arrepender dos seus pecados E e quebrantar. orar pedindo perdão e orar pedindo a intervenção de Deus, né? E quanto ao tempo e se Deus vai responder ou não, aí é com ele, né? Mas a gente, dentro do entendimento que a gente tem, quando a gente pede saúde para alguém, é porque a gente quer aquilo, né? A gente espera na ação de Deus e Deus age, só que no tempo Uhum. dele, né? Então, isso vai passar, mas Manifestar, no tempo de Deus, né? manifestar o nosso desejo, né, não significa que a gente está pedindo contra a vontade de Deus, né? A gente está Isso. expressando a Ele qual é a nossa vontade ali, qual é o nosso desejo, mas no coração deve haver sempre a reverência diante da vontade de Deus. Eu lembro aqui que em muitos momentos da história do povo de Deus, Deus pesava a mão, Deus castigava mesmo o povo, e aí o povo clamava a Deus pela sua misericórdia. Isso levava o povo a se arrepender, a clamar a Deus, e Deus, no devido tempo, no tempo dele, ele respondia, e muitas vezes até favorável ao que o povo estava pedindo, pelas orações, né? Porque o seu tempo e a sua vontade estavam prevalecendo ali, com certeza. Aquela oração, a própria oração de Jesus, né? Ele pede algo, mas ele diz assim, mas seja feita a tua vontade, né? Isso. Então, é isso que realmente deve ser feito. A gente pede o que a gente deseja, precisa, mas seja feita a vontade de A Deus, vontade de né? Deus. Então, vamos, capítulo 21 de Lucas, vamos iniciar aqui, como eu havia falado.
Vamos ler o texto de Lucas hoje, o Evangelho de Lucas. A gente não vai ler o de Marcos, porque o de Marcos ele não é mais ele é mais resumido e ele não tem muita diferença com relação a Lucas, né? A gente vai ver, eu vou explicar aqui por quê. Em Lucas capítulo 21, a gente vai do versículo 7 em diante, ele diz assim: perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso e que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. É só chamar a atenção aqui que esse trecho aqui que eu li agora é o que lá em Mateus Jesus fala de princípio das dores, né? E essa parte aqui então eles disse no versículo 10: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, aqui Lucas registra epidemias, Uhum. e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Que isso aqui corresponde ao princípio das dores e que significa o seguinte, que Jesus está falando que antes da vinda dele, e aí você pode considerar a questão do arrebatamento, haveria todos esses sinais. E ele chama princípio de dores, porque, como eu expliquei na semana passada, aqui essas dores se referem a dores de parto. E são dores que mostram que algo vai acontecer, que no caso seria o nascimento de uma criança. E Jesus está falando sobre a vinda dele. Poderíamos dizer que seria o nascimento de um novo tempo, de um novo dia, né? Que, como a gente viu, vai ser o dia do Senhor. Então, nós temos Jesus falando desse princípio de dores, porque as dores começam a ser sentidas pela humanidade, né, esses sinais da volta, com esses eventos aqui, mas que esses eventos que tiveram princípio já estão já um tanto avançados, né? Você vê que Uhum. as dores de parto elas vão ficando mais frequentes e mais intensas, como a gente viu na semana passada, e aí a gente já pode ver que essas dores já estão, eu creio que já não seria tanto o princípio das dores, mas já quase chegando às dores de parto, que seria a tribulação. Só que a gente viu que a gente não vai entrar na tribulação, a igreja não vai entrar na tribulação, que vai haver o arrebatamento antes da tribulação. Então, o que a gente pode saber é que já essas dores já estão bem avançadas e que elas vão se intensificar muito na tribulação, mas que não significa e vai haver coisas na tribulação, na época da tribulação, que só vai acontecer nela, entendeu? Como a gente viu a questão do anticristo na Terra, né? A Uhum. questão de vários castigos de Simu- Deus sendo derramados, né? E Simultâneos, né? isso, são várias coisas simultaneamente também, né? Toda associada. É tanto que quando você vê o discurso de Jesus lá em Mateus 24, você vê que ele fala que aquela geração não passaria sem que ocorresse a volta de Cristo, porque quando tudo aquilo estivesse acontecendo, é porque ele estaria voltando para a Terra, né? Então, nós temos o seguinte, que a volta de Jesus é iminente para a igreja. E isso é um ensino que está nas cartas de Paulo, está em todo o Novo Testamento.
que é iminente para a igreja. Para Israel, nem tanto. Por quê? Porque Jesus ele não está dizendo o dia exato que ele vai voltar, mas ele está falando de sinais que vão ocorrer e que quando esses sinais ocorrerem, ele deve estar de prontidão, porque vai acontecer a volta dele, a vinda dele, tá certo? Então, por isso que a gente pode dizer que para a igreja, a volta de Jesus ela é mais iminente do que para Israel, tá certo? Uhum. Porque para Israel, ele diz, quando todos esses sinais acontecerem, é porque está às portas, eu estou voltando, né? E que a gente viu que depois do arrebatamento da igreja, existe já um tempo em torno de 7 anos. Então, depois do arrebatamento, contando 7 anos, como a gente viu, vai ter alguma diferença de alguns meses a mais, só que a gente vê que não é tão iminente como agora. Quer dizer, o arrebatamento, sim. Eu não posso dizer de modo nenhum que vai ser amanhã, que vai ser nesse ano ou no próximo, porque eu sei que os sinais estão ficando, as dores estão ficando cada vez mais intensas e mais frequentes, mas eu ainda não sei se é a intensidade que Jesus determinou para que ele volte, né? Então, O que a gente acha que já é algo muito pesado, como essa pandemia que temos visto, mas nós não sabemos o quanto ainda vai se intensificar, né, esses sinais antes do arrebatamento. Nós não sabemos né, a intensidade deles, né? Então, a gente já sabe que e isso mostra que está se cumprindo, né? Que está se cumprindo e que a gente vê que está cada vez mais se intensificando, mas nós não sabemos, não podemos datar, né? A gente só tem como prever tempos a partir do arrebatamento. isso. E mesmo assim, não tão exatamente, mas é claro que ficou bem mais aproximação, né? Então, para confirmar a vocês que realmente que eu estou falando dessa questão de dores de parto, e alguém poderia até dizer, mas Jesus não disse que essas dores são dores de parto. Da onde você tirou essa interpretação? Expressão, né? Essa expressão? É porque tem outras partes. Eu li na semana passada, lá em Isaías, tem um versículo, e depois eu vou ler novamente, hoje mesmo, que é Isaías 66:8, que faz uma referência a dores de parto na questão do nascimento de uma nação, que seria a restauração de Israel. É o nascimento repentino de uma nação. Mas essa semana, o último versículo que eu estava aqui realmente conferindo no início da live, é esse aqui de 1 Tessalonicenses 5, né, o 5, 3. 1 Tessalonicenses 5, 3, diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, aqui está bem claro que essas dores que Jesus está falando é realmente uma comparação com as dores de parto, tá certo? Vocês não acham que esse texto aqui ele está bem claro, falando, atribuindo a volta de Cristo a dores de parto, né? Sim, sim. E bem claro aqui o versículo. Sim, então vamos voltar aqui para o 21 e Lucas vamos 21. continuar da onde a gente parou. A gente parou no 11, né, que seria falando sobre os grandes terremotos, que a gente vê que eu não fui pesquisar, mas se você na internet tem alguns documentários que você pode ver
que são muito bons na questão dos dados, embora que eu não concorde com a visão deles, porque eles acreditam que o arrebatamento vai ser depois da tribulação. Os documentários que eu vi na internet, que são os 7 sinais do retorno de Cristo, contagem regressiva para Armagedon, contagem regressiva para a eternidade, eles todos têm uma visão de um arrebatamento após a tribulação. Nossa interpretação, e eu creio que é a correta, é que a tribulação o arrebatamento vai ocorrer antes da tribulação, tá certo? E então, isso por vários textos que talvez a gente possa analisar nessa série, né? A gente tem que ver até quando a gente vai continuar fazendo, se a gente vai fazer até, né, dependendo da pandemia ou não, se a gente vai continuar. Então, mas o que a gente vê na Bíblia e que está de acordo com a melhor interpretação da Bíblia, que é a interpretação literal, né? O máximo que puder, a Bíblia deve ser interpretada literalmente, respeitando as figuras de linguagem, tudo, a simbologia, mas como a gente viu, eventos, eles são profetizados de uma forma literal. Como a gente vê, arrebatamento vai ocorrer. Tribulação na terra vai ocorrer. A volta de Cristo para reinar vai ocorrer. Então, a gente vê que os eventos eles estão profetizados realmente como coisas que vão acontecer e não através de... às Não vezes só pode ocorrer. Aqui tem uma linha de interpretação, né, que coloca esses eventos como de uma maneira espiritual, né, de uma maneira, não sei se a palavra seria subliminar, né, mas não de maneira literal. E quando, assim, o que a gente entende é o que a Alegórica, né? Bíblia alegórica, né, alegórica. E quando a É. Bíblia fala, né, e dá detalhes, né, de muitos fatos, então a gente não vê como isso possa ser interpretado de uma maneira alegórica, né, de uma maneira de sentido figurado, mas sim que deve ser interpretado literalmente como a gente faz em praticamente toda a Bíblia, né? Como a gente está fazendo, essa questão das 12 partes que Jesus está usando aqui é uma comparação, mas uma comparação muito bem feita, porque é perfeitamente para mostrar as coisas como elas vão acontecer, né? As dores de parto, por serem dores, coisas que esse tempo de angústia, de sofrimento, comparando com dores de parto, que segundo as mulheres, eu acredito, seja uma das dores mais intensas que existe, né? Então, essa comparação de Jesus é para expressar o sofrimento desses tempos, né? Difíceis que iriam vir, que estão acontecendo, como essa própria pandemia tem trazido muito sofrimento para as pessoas, porque se você imaginar que as pessoas morrem e não podem nem fazer um funeral, um velório, como as pessoas dizem, né? Para se despedir, porque é tudo lacrado, não pode ter aglomeração e além do sofrimento da perda, tem o sofrimento da privação de não poder ter aquela despedida como geralmente acontece, né? Então é uma coisa muito triste, muito sofrida para quem está passando por isso, né? Então, vamos continuar aqui. Vamos para o versículo 12, que agora Jesus já vai começar a falar sobre essas coisas que vão se cumprir já começando na época dos apóstolos, né? No 12 diz, antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho.
Assentai, pois, em vossos corações, de não vos preocupardes com o que haver de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Então, aqui ele está falando daquele sofrimento da igreja, dos apóstolos, quando eles foram perseguidos ali na igreja primitiva, na época dos apóstolos, né, onde eles foram altamente perseguidos, né? E a gente sabe que não foi só os apóstolos. Após os apóstolos teve perseguição muito grande através do Império Romano, né? E a gente vê aqui que Deus ele preserva as suas testemunhas até o ponto que Deus queria que eles testemunhassem, sem eles morrer até cumprir tudo aquilo que Deus tinha para eles, né? Por isso que essa expressão aqui, que não se perderá nenhum cabelo da cabeça deles. Ou seja, você poderia dizer, não, mas eles foram mortos. Sim, foram mortos, mas quando Deus quis, né, permitiu. Porque eles, antes disso, Deus livrou de muitas formas, né? O próprio apóstolo Paulo foi livre de apedrejamento, ele foi apedrejado e não morreu. Pedro, como a gente viu na pregação outro dia, o pastor pregou, foi livre da prisão por um anjo quando ele estava para ser morto. Então, Deus ele tinha um plano de ação através de Pedro, de Paulo, de cada apóstolo, que eles cumpriram e Deus preservou eles até o ponto que Deus quis, né? Chegou o ponto em que Deus deixou que eles fossem mortos, mas até esse ponto Deus preservou totalmente eles e eles não sofreram nenhum dano. Paulo passou por naufrágio e tudo e só morreu mesmo lá no final quando ele foi preso a segunda vez pelo Império Romano e aí realmente a história mostra que ele foi decapitado, né? Isso. E Pedro também a história mostra, né? Então, e vários outros, e os outros apóstolos, a gente viu, o pastor até pregou no domingo que, na realidade, só João é que não morreu, assim, dessa morte, assim, decapitado, ou como Ah, sendo martirizado, né? isso. Mas os demais, e não só eles, os apóstolos, os 11, como também muitas pessoas durante o Império Romano eram mortas, Famílias colocadas. inteiras, né, de uma só vez. Isso era colocado lá para os leões devorar, eram queimados vivos, né? Então houve muito sofrimento, muita morte ali, mas eles foram fiéis, né? Até o fim. E então é isso que está sendo profetizado aqui por Jesus como essa época de sofrimento, né? Aí vem no versículo 20, aí Jesus ele vai falar sobre a destruição de Jerusalém. Então ele diz: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então, a gente vê aqui que isso aqui seria a destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70. Jesus está profetizando sobre isso, né?
Então, já em Mateus e em Marcos, Jesus ele está falando disso aqui como um evento futuro. É aquilo que eu falei na live passada, falando sobre a questão de que há profecias que elas têm um duplo cumprimento. Esse é um exemplo aqui. Jesus está falando aqui de uma destruição de Jerusalém, de ela ser cercada de exércitos e ser destruída, e Jesus mostrando que as pessoas deviam fugir, né, dela. E isso aqui, ele já se cumpriu uma vez. Foi a destruição de Jerusalém. Como é que eu sei disso? Vou ler aqui um versículo que vai tirar dúvidas de vocês. O versículo 24 diz assim: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, aqui, quando aconteceu isso? Na destruição de Jerusalém no ano 70, que Jesus também havia falado, tá vendo essas pedras aí? Não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja destruído, né, do templo. Então, realmente, Jerusalém foi destruída e o templo também. No futuro, vai haver novamente esse evento, tá certo? Parece-me que não vai haver uma destruição de Jerusalém e do templo, como ocorreu aqui, porque Jesus vai voltar antes, né? Quando tiver na iminência de que isso aconteça, porque o objetivo do anticristo no futuro, quando ele estiver fazendo essa perseguição e tentando destruir Jerusalém e matar os judeus, exterminar os judeus, que é o que ele vai fazer, vai tentar fazer, vai vir a volta, vai ter a volta de Cristo e aí ele não vai conseguir concretizar totalmente seu plano, né? Então essa profecia aqui ela tem um duplo cumprimento. Ela já ocorreu no ano 70 e ela vai voltar a acontecer no futuro. Mateus, esse trecho aqui, ele está falando do futuro, porque lá Jesus está falando da tribulação, está falando do anticristo. Isso vai acontecer quando o anticristo estiver no templo, que já é uma profecia de Daniel, capítulo 9 de Daniel, tá certo? Então, isso aqui já mostra que Jesus até aqui, o que a gente viu aqui, Jesus, o que ele disse aconteceu, muito das coisas, a perseguição aos apóstolos, a perseguição aos cristãos, a destruição do templo e muitas coisas que a questão das dores, dos terremotos, das epidemias, das coisas espantosas, sinais do céu, tudo isso já tem acontecido ao longo do tempo e mostrando que as dores e tudo isso já estão se cumprindo, né? E que falta apenas essa parte futura com relação a Jerusalém, que vai ocorrer apenas no final da tribulação, né? Na metade da tribulação, seria depois de 3 anos e meio, que seria a grande tribulação. Então, a gente parou no 24 dizendo que haveria uma perseguição e que seriam espalhados por toda a terra e Jerusalém seria pisada até o fim dos tempos dos gentios. O que é esse tempo dos gentios? O tempo dos gentios, ele é o tempo desde o cativeiro babilônico até o final da tribulação. Porque quem está, apesar de Judá ter voltado, Deus ter feito Judá voltar para sua terra, e ele esteve voltado do cativeiro babilônico, mas de lá para cá, como profetizou Daniel, nunca mais o povo judeu conseguiu viver em paz na terra e mandar na terra tipo assim, serem realmente uma nação como eles foram, né? Independência, né? Uma independência Isso, isso. verdadeira.
sempre tinha algum império dominando sobre eles. Na época de Jesus era o Império Romano. Romano. É. E o que aconteceu é que no ano 70 o povo judeu foi espalhado por todo mundo, houve uma perseguição, eles foram espalhados por toda a terra e deixou de existir a nação de Israel por todo esse tempo até 1948. O povo de Israel, ele não conseguiu, ele estava solto no mundo, estava espalhado pelo mundo, como Jesus, como os profetas haviam falado que Então, aconteceria. Jesus, então cerca de 1.900 anos, né? Mas aproximados, eles deixaram de existir. isso mesmo, né? Então, aqui tá, Jesus fala disso aqui no versículo 24, que eles seriam espalhados e até o tempo dos gentios Jerusalém seria pisado. Ou seja, Jerusalém, ela foi, eu não sei bem o ano que ela foi reconstruída, mas o certo é que hoje Jerusalém existe e ela foi reconstruída mas ela ainda é assim, os judeus e eles ainda vivem ali sob pressão dos palestinos que guerreiam contra eles, porque Deus restaurou Israel politicamente, né? E Uhum. isso é um sinal, é um sinal muito forte do fim. Se você olhar para esses documentários que falam sobre os sinais da volta de Cristo, eles vão colocar que que a restauração de Israel era uma coisa que teria que acontecer para que as profecias a respeito da restauração espiritual de Israel acontecesse. Por quê? Porque se Israel não existia, se Jerusalém estava destruída, então como as profecias com relação ao anticristo tentar no templo, que o templo ainda está destruído, mas existe já pensamento de reconstruir, né? Mas como é que o anticristo ia fazer aliança com Israel? Como Sim, é não que ele existia, né? ia, se ele não existia como nação, né? E existia Foi, promessas, foi pode em que ano? falar, 1940, 48, né? mil novecentos e quarenta e E oito. Quer dizer, de é, 1948 para cá, muita coisa tem acontecido, digamos assim, se preparando para a volta de Cristo, né? e é uma coisa assim interessante, porque é, se Israel já está restaurado politicamente, qual é o próximo passo agora que que está na mente de Deus, que já está profetizado por Deus? É a restauração espiritual. A restauração espiritual ela só vai ocorrer no final da tribulação, né? Então, Uhum. é, já está pronto para Israel já passar pela tribulação, porque já existe como nação. Eu gostaria, esse versículo eu acho muito interessante, que é o Isaías, que eu citei, disse que ia citar novamente, que é o Isaías 66:8, que é: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que ele viesse as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. É Uhum. emocionante, né? Isso aqui. É. Porque, quer dizer, Se cumpriu literalmente, né? se cumpriu literalmente. Num só Nossa. dia renasceu uma nação, né? E é a nação que está sendo profetizada aqui, que iria acontecer, que é Israel, tá certo? Existe Exatamente. também outro texto que eu não sei se todos conhecem, mas ele deixa eu procurar aqui, que eu tenho anotado,
esse texto. É Ezequiel 37, de 1 a 14. Ezequiel 37, de 1 a 14. Um texto muito mal interpretado, por sinal, por muita gente, né? Vocês vão ver que vocês conhecem, muitos crentes conhecem esse texto, tá certo? Que é o Ezequiel 37, de 1 a 14. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as vossas sepulturas, farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos serei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então mostra claramente, trata de uma profecia a respeito da restauração de Israel. Israel, podemos dizer, já está restaurado político, ele já tem carnes, ele só falta mesmo o Espírito Santo. E isso só vai acontecer no final da tribulação. Mas isso significa que poderia muito bem esse acontecimento talvez acontecer durante a tribulação, se Deus quisesse. Mas só que seria muito pouco tempo para Israel ser restaurado politicamente e alcançar o ponto que ele está hoje. Porque Israel, em 1948, ele foi restaurado como nação, mas os inimigos quiseram exterminá-lo assim que eles chegaram lá. E aí, Deus deu vitória sobre eles. Em 6 dias, eles venceram todos os inimigos e eles se estabeleceram como nação. Tem recebido uma pressão muito grande dos palestinos que estão ao redor, porque enquanto Israel foi espalhado pelo mundo, aquela terra ali foi ocupada pelos palestinos e árabes. Então, quando a ONU coloca de volta lá, né, o que acontece? Eles dizem que Israel não pode estar ali, que aquela terra ali é deles e a ONU não pode fazer isso. E aí, por isso da guerra entre os palestinos e israelitas, né? Que as pessoas às vezes não entendem por que que isso ocorre, por causa disso, porque Israel tinha limites maiores e
ali os palestinos ficam apertando eles ali, os israelitas querendo ter os limites de antes e os palestinos querendo sufocá-los ali. E então, mas o que acontece é que Deus restaurou Israel politicamente, economicamente. Hoje Israel é uma das melhores agriculturas, um dos melhores exércitos, uma das melhores tecnologias. Inclusive, como eu falei na semana passada, é um dos que estão com mais esperança de conseguir a vacina. Essa semana eu soube que o Brasil também está pesquisando vacina, mas que Israel está muito avançado já nessa vacina e talvez eles encontrem, não sei. Então depende da vontade de Deus. Então o que acontece é que houve a restauração física, agora falta só a espiritual. Então está muito Ed, próximo. Oi. Edmir, vamos fazer o seguinte, porque o Ah, Instagram com 1 hora ele encerra automaticamente a transmissão e já está bem próximo a 1 hora. Eu vou encerrar aqui para que não fique o assunto cortado pelo meio e iniciar uma nova transmissão, tá certo? E eu peço você que está nos acompanhando de ficar atento aí e entrar de volta, tá bom? Para a gente concluir o assunto de hoje. Pronto, Edmir, estamos aí de volta. então, como eu estava falando, a restauração de Israel já ocorreu. Então, isso já mostra que está tudo praticamente pronto para haver o arrebatamento e começar o tempo da tribulação, tá certo? Outro versículo que eu queria compartilhar é o Isaías 43, do 5 ao 7, que diz o seguinte: Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Então, aqui, esse trecho, mais uma vez, está mostrando que Deus traria o povo de Israel de volta para sua terra. E isso já aconteceu, e como a gente viu, está tudo pronto para que o anticristo, o que acontece que a gente vai ver aí, e o anticristo ele vai fazer uma aliança com Israel, e como Israel já é uma nação, isso já é possível de ser feito, tá certo? Algumas pessoas Edmir, diziam, oi, a sua imagem está congelada aqui. Eu vou fechar a sua e você entra novamente, tá bom? Pronto, Edmir. Vamos ver se agora vai funcionar. então, vocês ouviram aí o Isaías 43, que eu li, Não, a gente sobre... tá ouvindo, agora a sua imagem fica congelada, sabe? Aqui na nossa transição aqui está congelada a sua imagem. Continua Pronto. congelada. Agora o áudio a Então, gente escuta bem. Vai continuando que a imagem deve já é, funcionar direitinho. então eu vou voltar agora para o capítulo 21 para a gente concluir, tá certo? E então eu li que até o tempo dos gentios se completarem, Jerusalém será pisada por eles, né? Então a gente viu Isso. aí que o tempo dos gentios, tá bom, só se completa quando houver a tribulação e o anticristo for derrotado por Jesus. Aí é o tempo onde se conclui. Uhum. Então, esse, E esse aí, seria o tempo em que Jerusalém está sendo pisada, até agora, Jerusalém tem sido pisada, né? pisado, né? Ela só, Exatamente. ela só deverá, só vai terminar isso no final da tribulação. Como a gente viu, o anticristo ele vai querer destruir os judeus e
quando ele rompe o acordo com Israel, ele faz um acordo no início da tribulação, isso aí a gente ainda vai ver melhor, mas no meio dos 7 anos, nos 3 anos e meio, ele rompe o acordo e ele vai fazer tudo aquilo que está ao alcance dele para destruir Jerusalém, né, e os judeus. Por isso é que é aí que vai se cumprir na tribulação a, a profecia de que ele disse que fuja de Jerusalém. E se a gente ler Apocalipse, a gente vai ver que ele diz que Jerusalém vai fugir para o deserto e o anticristo ele vai lançar várias nações para tentar destruir ela, mas Deus não vai deixar. É aí que Israel vai se converter e Jesus volta e livra. E aí é a batalha do Armagedon, tá certo? Ok. E então, no versículo 25, para a gente terminar esse trecho de Lucas, diz que aqui já se refere à tribulação, né? Isso. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, esse discurso de Jesus, ele serve para todos nós, mas a gente sabe que para a igreja, essa tribulação, Deus vai livrá-la dessa tribulação, e porque, de acordo com as profecias, o tempo da tribulação, são 7 anos, ele é o último tempo determinado para Israel, para que eles se arrependam e para que seja restaurada a nação de Israel. Lá em Daniel, capítulo 9, diz que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. E a gente lendo a profecia, a gente vê que 69 já se cumpriram, né? Que a Bíblia mostra que com 69 semanas o ungido seria morto, Cristo seria morto, e Jerusalém seria destruída e haveria muitas guerras, e então viria a última semana, que é a semana da tribulação, que são os 7 anos de tribulação. Cada semana representa 7 anos, Sete lá na anos. profecia, né? E aí Isso. faltariam esses 7 anos para se cumprir para a restauração de Israel, porque a profecia que Daniel recebeu foi 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, né, o povo de Israel. De Por Israel. isso que o discurso de Jesus é muito direcionado a Israel, né? Principalmente ele fala muito da questão de pessoas dizendo que eram o Messias, que ele teria voltado, né? E também a preocupação que eles não sejam enganados pelo anticristo, né? E mostrando que haveria esse sofrimento e que isso seria cumprimento das profecias, tá certo? Então, eu creio que os textos de Mateus e de Lucas já são suficientes para a gente perceber que haveria o princípio das dores e que essas dores iriam cada vez mais sendo frequentes e fortes, como já estão, e que isso levaria a um tempo em que Jesus volta, né? E que o anticristo vai vir, né? Jesus volta para arrebatar a igreja, o anticristo vai vir para estabelecer a tribulação e acontecer todas aquelas coisas do dia do Senhor. Então, Edmir, só mais oi, um instante. A sua imagem continua congelada. Eu pelo menos estou ouvindo bem o seu áudio, mas sua imagem. Vamos fazer uma última tentativa para ver se a sua mas imagem volta. seria fechar novamente.
Só fechar aqui a sua chamada, certo? Só um É, minuto. pode fazer que logo em seguida eu já pretendo. Pronto, Edmir, agora sim, agora você tá se mexendo. Você tá me vendo? Porque aqui eu tô Ah, vendo tudo escuro. Aqui não tô vendo. né, tá, pronto, eu tô te vendo. O pessoal de casa aí tá vendo? Não, estão dizendo que Deixa eu estão ver se vendo. estão vendo. Então, tá bom. Continua Vocês aí. estão me vendo. Então, eu só vou comprar. Porque justamente o próximo assunto que a gente teria agora seria o Dia do Senhor, o arrebatamento, né? A gente vai falar na próxima vez sobre o Na próxima arrebatamento terça-feira, e o Dia do Senhor, né? Tinha ok. outros textos aqui que eu queria, eu tinha pretendido ler, eu acho que dá para ler, né? Que é o texto de 1 Timóteo, porque eu não queria voltar mais para esses textos, agora falar do arrebatamento na próxima vez, né? Mas eu gostaria de ler só um texto que comprova, fora esse, né? Que comprova a realidade de sinais. Vou ler só um texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, 2 Timóteo que 3, 1 a 5. mostra, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, mostrar outras coisas além dos sinais que Jesus falou e que são também sinais dos últimos dias. O 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele diz: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também destes. Então, um texto que fala na situação moral das pessoas nos últimos dias e que mostra muito claramente que isso está se cumprindo, né? E a gente vê, eu não vou ler, mas tem outro texto em Timóteo também, 1 Timóteo 4, de 1 a 5, Romanos 1, de 24 a 32, mostra qual é o estado moral das pessoas quando Deus já está próximo a derramar o juízo, né? E é justamente o juízo será derramado na época da tribulação. Então, que mostra aquele texto de Romanos também é que quando Deus está prestes a derramar o juízo, ele entrega os homens aos seus próprios prazeres, seus próprios pecados. Ou seja, Deus tem feito, ele tem usado a igreja, usado pessoas para pregar a palavra e restringir o mal, restringir os pecados da humanidade. Mas com a retirada da igreja, através do arrebatamento, essa restrição vai ficar bem menor e vai ter um tempo aqui com o anticristo governando, que ele é o homem da iniquidade, então as pessoas vão se entregar mais e mais à maldade, ao pecado, então isso mostra que o juízo de Deus que será derramado na tribulação está muito próximo. A gente vê a sociedade já totalmente se opondo à palavra de Deus, a situação das pessoas, a situação moral, a Esse texto está bem tentativa de atual, destruir. né? Exatamente. Então, isso é um sinal que realmente tudo está muito, parece estar muito próximo de se cumprir. E aqui, para encerrar, em Lucas 21, 34, diz: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço,
pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, esse é o alerta de Jesus e esse é o alerta que a gente gostaria de dar, né? De que é um tempo que Deus está dando a oportunidade para que a gente se volte. Aqueles que ainda não têm Jesus, creiam nele, mesmo porque tudo que ele disse está se cumprindo. Você imagine um judeu falar de coisas que aconteceriam em todo o mundo. Jesus falou e tudo tem se cumprido. Então, ele merece todo o crédito, porque ele é realmente Deus e aquilo que ele diz realmente é a palavra de Deus e é o que vai acontecer. Então, é o que está acontecendo. E que você que ainda não tem Cristo, busque conhecer a maravilhosa graça e a salvação que está em crer nele e no seu sacrifício por seus pecados, né? Que você receba Cristo, porque se o arrebatamento for daqui a pouco, você já subirá e você não estará aqui para vivenciar um tempo que vai ser ainda mais difícil ainda do que esse, né? Então, Isso. e para nós que somos crentes, o arrebatamento é um motivo de grande alegria. A gente o maior desejo da minha Desejar. vida é estar entre aqueles que serão arrebatados, né? Eu acho que é o sonho de todo crente, é subir ao encontro de Jesus nos ares, né? Então é Amém. isso. Amém. Reforçando o que você falou, Edmir, a única forma de segurança e de isenção, né, de tudo isso que a Bíblia tem profetizado, né, é a fé no Senhor Jesus Cristo, é crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, não conforme o nosso próprio entendimento, mas uma fé que está de acordo com o que diz a Escritura, né? Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz. Quem crer nele, como diz, não basta só acreditar na história de Jesus, ou acreditar na existência de Jesus, ou que ele é Deus, mas temos que acreditar de acordo, fundamentado no que diz a palavra de Deus, né? E essa é a maneira pela qual nós seremos livres de passar por todo o sofrimento, que a Bíblia chama da ira vindoura, né? Todo sofrimento que tem ainda por vir, que a gente, como você falou, a gente já acha pesado essa questão da pandemia, mas isso nem de longe vai se parecer com o que ainda tem por vir, né? Mas aqueles que são do Senhor Jesus Cristo, eles serão poupados de toda essa da ira do Senhor sobre a terra, né? Então, creia no Senhor Jesus Cristo, né? Entregue a vida ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador a sua vida. Pois, Medmi, obrigado pelos esclarecimentos. Na próxima semana, terça-feira, nós estaremos de volta falando sobre o arrebatamento, né? E é um assunto também muito interessante. Com certeza, tem temos muitas curiosidades acerca de como será o arrebatamento, né? E então é um assunto que vale a pena a gente estar ligado aqui na próxima semana, terça-feira, né? E eu quero dizer para você que nos assiste que essa transmissão aqui ela fica aí 24 horas no Instagram, mas a gente vai estar editando e em breve vai estar sendo postado no YouTube. A primeira live sobre escatologia, né, sobre os eventos futuros, já está lá no canal da igreja no YouTube. Você pode ir lá e assistir a transmissão que foi feita na semana passada.
E assim que essa aqui também estiver pronta, a gente vai estar postando e vou colocar aí os textos bíblicos que foram lidos e os que foram mencionados pelo Edmir na descrição do vídeo, para que você possa conferir em casa, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor. Mais uma vez, obrigado, Edmir. Que Deus o abençoe e nos guarde, nos livre aí de todo mal, né? Que o Senhor esteja nos protegendo dessa pandemia, guardando as nossas vidas. Esse é o nosso desejo, que nós expomos diante do Senhor e que, acima de tudo, seja feita a vontade do nosso Deus. Amém. Amém. Amém.